Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós vamos tratar de dois temas muito importantes, que é a luxúria e a castidade. O que é luxúria? Luxúria é o desejo e uso excessivo do prazer sexual. Luxo vem do latim luxus, excesso, extravagância, magnificência. Então, a luxúria é o excesso, né? O uso excessivo da questão do sexo. A luxúria é um vício moral que atua como força contrária à dignidade do ser humano, desvirtua e degrada a dimensão sexual e é considerada pelo catolicismo como um dos 7 pecados capitais. A luxúria consiste no apego aos prazeres carnais, corrupção de costumes. E a virtude oposta à luxúria é a castidade, que nós vamos falar mais adiante. A luxúria é o mais sedutor dos vícios, pois seus prazeres são oriundos do sexo desmedido e intensamente despudorado. Freud já apontou que alguma renúncia ao instinto é necessária à civilização, né? Senão nós ficamos parecidos com os animais irracionais, né? A luxúria tem diversas ramificações: prostituição, pornografia, incesto, pedofilia, zoofilia, fetiche e outros desvios. A luxúria é uma porta de acesso a outros desvios morais. Então, a pessoa que se prende a esse excesso na questão dos prazeres, ela vai realmente entrando numa zona de energia, de relacionamento com a vida muito negativa, né? E pode ampliar outros tantos desvios. A relação sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente da irracionalidade e sem nenhuma obediência às leis divinas. Isso está nos Missionários da Luz, viu, gente? Pelo Chico Xavier, né? A união entre criaturas que já atingiram grandes elevações é muito diferente. Traduz permuta sublime de energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração. E força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Isso é muito importante, nós vamos destrinchar nos próximos slides esse foco, que a questão da sexualidade, né, quando é um trabalho de pessoas que já têm mais elevação, ou nós que estamos buscando isso, tem trocas importantes de energias espirituais, né? É um alimento. Só que não só para a questão física, e alimenta o coração e a inteligência, com outras realizações, que é a canalização do impulso sexual, que eu vou falar mais adiante. Freud, com muito acerto, descobriu na libido a resposta de inúmeros transtornos psicológicos e físicos, psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano. Examinando a sociedade como vítima da castração religiosa ancestral, decorrente das inibições, frustrações e perturbações de seus líderes, que através de mecanismos proibitivos para o intercâmbio sexual, condenavam-no como instrumento de sordidez, abominação e pecado, teve a coragem intelectual e científica de levantar a bandeira da libertação, demonstrando que o gravame se encontra mais na mente do indivíduo do que no ato propriamente dito. Então, a contribuição de Freud para a libertação da criatura humana, arrancando-a da hipocrisia vitoriana e clerical anteriores, dando-lhe dignidade, é de valor inestimável. Isso aqui está tudo na Joana de Ângeles, no Despertar do Espírito, né? O que tem faltado é conveniente orientação para a vida sexual, assim como um equilíbrio por parte dos religiosos, educadores, líderes de massas e agentes multiplicadores sociais, que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento na vivência sexual. Então, a orientação saudável, né, ela favorece o equilíbrio, mas realmente muitas pessoas com próprias dificuldades em relação à sexualidade acabam dificultando esse ensinamento de uma forma saudável, né? A castração religiosa e cultural não produziu pessoas saudáveis,
Mas também a atual permissividade não está conseguindo trazer as pessoas a tão esperada realização. Na realidade, da maneira descompromissada como muitos estão lidando com a expressão sexual, tal prática tem produzido mais angustiados e insatisfeitos do que se poderia imaginar. Hoje, com as facilidades e estimulações oferecidas pela mídia e pelas relações virtuais, ser virgem, por exemplo, é ser retrógrada. E o rapaz precisa experimentar várias mulheres. Então, essa é uma outra forma de repressão. Isso é muito interessante que essa psicóloga especialista em sexualidade humana falou, né? Pensamos que a obrigatoriedade do chamado ficar da atualidade pode também fazer parte dessa tirania. Então, as pessoas têm que seguir o que o grupo estipula, para ser reconhecido e aceito pelo mesmo. Ou seja, a pessoa age de acordo com o que dita o meio no qual está inserida, sem questionar a validade. Isso é muito importante, porque se antes tinha uma repressão excessiva, hoje quase foi para um oposto, uma permissividade excessiva. Então, e aí essa repressão no sentido de que você tem que fazer. Então, a pessoa, entre jovens, e está tendo coisas assim muito delicadas, que não é só que tem que ficar, não, você não beijou ainda, você está com 14 anos, não beijou ainda. Então, como se aquilo tivesse um tempo, né? E não fosse o tempo do encontro da alma, algo que a pessoa realmente está sentindo para fazer aquilo, né? Então, o grupo acaba desvirtuando, e nesse sentido é muito sério, porque além de hoje os jovens se reunirem e falarem assim, mas você ainda não beijou? Eles estão exagerando, então falando assim, ó, hoje vocês têm que beijar, vamos pensar, um menino falando para outro amiguinho, hoje você tem que beijar menino e menina, para você ver o que você gosta mesmo. Então, assim, é como se fosse um estímulo excessivo às questões do sexo, e isso confunde muito o jovem, né? Quase 90% das doenças mentais têm como causa desajustes na área sexual. Isso é um psiquiatra espírita Ignácio Ferreira, que falou, né? O Emmanuel sintetiza com sabedoria o pensamento espírita em relação ao sexo. Olha que interessante. Não proibição, porque reprime, né? Mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar de novo a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Eu achei assim, até em Vida e Sexo, né, Emmanuel? Muito interessante, muito importante essa fala de Emmanuel, né? Porque nós somos convidados a trabalhar esse impulso, a educá-lo com responsabilidade, né? Sabendo a importância da sua utilidade. E quando a pessoa não consegue fazer um trabalho nesse sentido, vai ficar na consciência de cada um, ela pode ter que realmente recomeçar essa obra de transformação desse impulso em várias e outras existências, né? O que é sexualidade? Sexualidade é basicamente a busca do prazer humano em diversas formas. Isso é importante porque sexualidade não tem só a ver com sexo. Então, toda vez que nós estamos sentindo prazer, nós estamos vivenciando a sexualidade. Por exemplo, estou aqui conversando com vocês, estou sentindo prazer em estar aqui com vocês, eu estou vivenciando a minha sexualidade. A sexualidade tem 4 funções. Reprodução, né, que aí está focada realmente no sexo. Prazer sexual, também focado no sexo. Troca de energia, isso aí é um uso da libido de uma outra forma, né? Quando a gente abraça uma pessoa, quando a gente faz um carinho, nós estamos exercendo, fazemos uma troca de energia, estamos exercendo a nossa sexualidade. E sublimação, que é a energia transformada, que eu vou explicar a sequência dela daqui a pouco,
que seria o amor de doação, quando toda essa libido ela é transformada, ela é desenvolvida para uma troca maior. Jesus, isso quem fala é o Alberto Almeida, que é espírita, médico espírita, que o homem com maior pulsão sexual criativa e sublimada foi Jesus, né? Então, essa energia é totalmente canalizada para o amor de doação. Então, eu vou fazer uma volta para explicar esse caminho para vocês. Então, o Freud, né, que viveu de 1856 a 39, ele escreveu, em 1905, o Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, onde ele estudava a normalidade e a patologia que acompanham a sexualidade da criança na infância. E o que é libido? Libido, em latim, é desejo, anseio, desejo sexual. Então, o desejo sexual, ele é móvel. O que quer dizer que é móvel? Ele pode ser canalizado para vários objetivos durante a vida. Então, o desejo não é só para a questão física em si, do sexo. Então, a libido viaja por todas as faixas etárias, oral, anal, fálica, latência e genital. Como seria isso? Olha, quando a criança nasce, a libido, essa energia, está toda focada na boca, porque a primeira fonte de prazer que o bebê tem quando nasce é a amamentação, através do leite, na relação com a mãe. E não é só o leite, é aquela troca que a criança forma com a mãe, dependendo dessa forma, a criança vai ter uma satisfação oral muito importante para continuar o desenvolvimento. Agora, a fase oral é de 0 a, no máximo, 2 anos. Depois, a criança, esse desenvolvimento, ele acompanha o desenvolvimento fisiológico. Com 2 anos, a criança começa a aprender a controlar os esfíncteres, o xixi, o cocô. Então, ela começa a canalizar a energia também para essa área, porque ela sente prazer. Então, a criança sente prazer quando ela vai lá no banheiro fazer as necessidades dela, ela sente o prazer de segurar e soltar. Então, ainda fica canalizado um pouco dessa libido sempre na oral, só que vai ampliando. Então, a criança agora tem outra. Depois vai ser a fase fálica. A fase anal é de 2 até 3 anos. Com 3 anos, a criança entra na fase fálica, que ela agora vai canalizar essa energia para o próprio corpo, onde a criança descobre que o corpo dela gera prazer. Então, algumas crianças já se masturbam, elas têm curiosidade de saber sobre o corpo dos pais, elas querem aprender coisas, elas têm muita curiosidade nessa fase, né? Depois, dos 6 aos 8 anos, aproximadamente, a criança entra numa fase que a gente chama de latência. Aqui o desejo, ele vai diminuir muito na questão dessa curiosidade da criança pequena e vai para o desejo epistemofílico, que é o desejo do conhecimento. Então, nessa fase que a criança se alfabetiza. Então, essa energia agora ela é canalizada para o aprendizado. Vocês devem se lembrar, quando vocês aprenderam a ler, lembra quando vocês pegaram aquele livrinho e deram aquela primeira leitura? Aquilo não é um prazer. É um uso da libido com outro tipo de prazer. Quando a gente lê um bom livro, vocês falam assim, nossa, que livro! Não é um prazer quando a gente termina um livro bom? Então, é a energia sexual focada para esse desejo do conhecimento. E depois o Freud fala que vai para a fase genital, que é quando já entra na puberdade, a pessoa já está apta, fisiologicamente, né, claro, não maturamente já no início, para o exercício do sexo, mas aí vai até a fase adulta, onde o prazer é sentido na própria relação. O Freud parou aí. Então, ele foi seguindo esse desenvolvimento ascendente da libido e parou aí. Mas, depois, tem um psicanalista, Antônio Muniz de Rezende, que foi, por sinal, meu analista, uma pessoa maravilhosa. Ele é um filósofo e ele é um estudioso do Santo Agostinho. Você sabe que Santo Agostinho já falava em libido? Ele viveu em 354 a 430. Ele falava de 3 tipos de libido. Ele falava da libido ascendi, que é o desejo do conhecimento, da libido sentiendi, que é o desejo sensual, e a libido dominandi, então, que é o desejo de dominar. Então, lá atrás, né, o Santo Agostinho já falava. Então, o Rezende, acho que é um estudioso dele, ele ampliou, o Freud parou ali, no genital.
ele fala que depois a libido vai para a fase cordial, que é quando essa energia sobe e vai para o coração. Olha que bonito, gente. Que é o nosso convite, né? A nós irmos canalizando essa energia importantíssima que é a libido, mas que ela vai ascendendo no sentido da nossa espiritualidade. Então, o maior prazer depois de uma certa idade, onde o sexo já não é tão importante, ou já nem existe, né, na idade quando as pessoas estão muito velhas, mas que elas têm um prazer imenso na questão da doação, do amor de doação. Aí ele fala do cordial e total. Por que total? Porque, de verdade, nós precisamos canalizar e ter investimentos em todas essas fases, né? Nós não temos prazer no alimento, não temos prazer até para ir no banheiro fazer nossas necessidades, é importante, senão seria horrível ter que fazer isso. Não temos prazer na leitura. Então, é essa integração total, só que com essa ascendência para uma sublimação maior. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima, né? Que o Muniz trouxe essa contribuição para nós. Então, educação é canalizar a libido. Quando você canaliza, você está educando essa libido, você vai ter saúde. Se você proíbe, que já Emmanuel falava lá atrás, o bloqueio da libido, você gera doença, porque bloquear não é nada saudável, né? Gera desequilíbrio. Falta ou exagero, que são outros extremos, do uso da libido, também geram patologias. Ah, mas então se eu estudo bastante, isso é ruim? É ruim. Vamos pensar, se uma pessoa pega a energia dela e foca excessivamente só para a parte intelectual, ela está deixando deficitária todas as outras coisas que são importantes. Então, isso gera um desequilíbrio. Acho que isso é muito importante. Então, educar é buscar manter esse equilíbrio e esse uso adequado dessa energia tão preciosa, né? No Livro dos Espíritos, Kardec, no capítulo 3 da perfeição moral, tem uma pergunta das paixões, né? Como definir os limites em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões, olha que interessante, são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconheceis, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Então, isso é muito importante, e olha que interessante, gente. O Freud, em 1923, quando Kardec estava mais quase para desencarnar, o Freud era um jovenzinho, né? Porque o Freud viveu de 1856 a 39. O Freud falou, mas ele pegou, parece até que ele leu Kardec, né? Ele diz assim, que o id, né, que para ele é a fonte dos impulsos ou tendências, é a fonte dos impulsos. O superego representa os educadores, nossos pais, que depois a gente internaliza. E o ego é o que fica de meio tempo ali entre os dois. E aí ele usou uma metáfora praticamente igual a que Kardec já tinha usado lá atrás, né? Ele diz assim, que o ego é o cavaleiro, tentando frear um cavalo selvagem, que são nossos impulsos, que é essa libido que precisa ser, essa energia que precisa ser trabalhada, seguindo as ordens do professor de quitação, que é o ego, que a gente fala assim, né, em psicanálise, que o cavalo são os impulsos, você é o cavaleiro, você tem que estar com as rédeas na mão. E as rédeas na mão é a educação, que esses impulsos podem e devem ter um espaço, caminhar, né? E como Kardec falou, eles são muito importantes, mas pode ser perigoso, né? Ele é útil quando governado, porque ele ajuda o nosso desenvolvimento. Então, eu achei interessante mostrar isso, que parece que o Freud realmente se inspirou no Kardec para falar sobre isso, né? Então, o sexo é uma dádiva de Deus e uma fonte legítima de prazer e reharmonização energética. Mas a vivência do sexo saudável pressupõe maturidade, respeito e vínculo amoroso. A energia sexual, ela deve sempre ascender em direção à espiritualidade, pois, do contrário, se retornar ou se fixar, o ser humano só ficará instintivo, animalesco ou só sexualizado. O Espiritismo orienta que sigamos a moral de Cristo. Se fizermos isso naturalmente,
seremos responsáveis, cuidando de nossa saúde e zelando pela saúde do próximo. Bom, vamos então agora falar um pouco de castidade. O que é castidade, né? Castidade vem da palavra casto, que vem do latim castus, que significa puro. O lírio é o símbolo da pureza. Castidade é a pureza espiritual em relação ao sexo, significando, assim, abstenção de conduta sexual desviante, conforme definido pelos padrões morais e diretrizes de uma cultura, civilização ou religião. Vocês sabem, eu pensava há muito tempo que a pessoa casta era a pessoa que não praticava o sexo, não é isso. O casto, ele tem uma pureza espiritual em relação ao sexo, ele utiliza da sexualidade de uma forma evoluída, de uma forma mais espiritualizada, né? A castidade no cristianismo é uma preparação espiritual para o sacerdócio, o matrimônio, a vida religiosa ou celibato. O celibato, sim, é a abstinência total, né? A pessoa que realmente não pratica o sexo. Eu peguei essa imagem, eu achei muito interessante, é uma alegoria da castidade. Tem ali a pessoa protegida desses impulsos mais primitivos, né? Achei bonito esse quadro. A castidade pode ser associada com a abstinência sexual, especialmente no contexto pré-marital, em algumas religiões, e também extraconjugal. Então, a castidade, ela é bem-vinda. A pessoa está casada, né? Ela tem que ser casta, ela não pode ter trocas fora do casamento. Ela até pode, mas ela não deve, né? E no contexto pré-marital, para algumas religiões, né? Que eles colocam que a pessoa só pode se relacionar sexualmente após o casamento ditado pelos homens, né? A castidade é necessária para o aprimoramento espiritual. Casais mais desenvolvidos espiritualmente, olha que bonito isso, sublimam e transmutam em maior ou menor grau a energia sexual. Utilizam a energia sexual inspirados pelo amor, cultivando a bondade e a compaixão no relacionamento conjugal e no serviço altruísta. Isso é um caminho, acho que todos nós precisamos e devemos trilhar, né? Porque você faz uma utilidade quando as pessoas estão casadas, têm o prazer em relação ao próprio sexo, mas elas ampliam essa utilidade, elas não ficam só nessa parte física, elas ampliam o desenvolvimento conjugal na questão da bondade, da compaixão e no serviço altruísta. Então, ela usa essa energia, esse casal troca vários tipos de energia entre si e entre si nesse trabalho de doação, né? Achei muito bonito isso. É possível ser celibatário, mas não ser casto, pois a abstinência física não caracteriza pureza. A mente pode estar provoada de conflitos, desejos e fantasias, mesmo que externamente não haja troca sexual. Isso é muito importante. Então, a pessoa, ela é celibatária, mas isso não quer dizer uma pessoa evoluída, né? Ela pode estar reprimindo. O cultivo e a vivência da pureza, sendo-se celibatário ou não, favorece a manifestação de energias superiores e uma percepção ampliada de si mesmo, da vida e dos relacionamentos. Deu para entender bem isso, gente? Então, ser puro, não precisa ser celibatário, né? O casto é puro. Ele tem que usar essas energias de uma forma saudável. Então, porque tem pessoas que escolhem o celibato entre em ordens religiosas para fugirem de decepções amorosas, às vezes porque eles têm tendências em relação ao sexo que eles reprimem na questão da identidade sexual, tem fantasias e pensamentos destrutivos em relação ao sexo, elas não conseguem lidar com aquilo e nem pensar sobre isso, então elas tentam ir para o celibato como uma forma de se livrar, mas não se livra. Porque para trabalhar, nós temos que trabalhar as coisas ruins que estão na nossa cabeça. Então, só fugir para a religião, por isso que tem muitas situações de pessoas que vão para o celibato, entram em ordens religiosas e acabam cometendo pedofilia, trocas inadequadas no próprio meio da igreja, né? Agora, pessoas mais desenvolvidas espiritualmente, que compreendem os elevados fins da existência, podem escolher o celibato para uma dedicação plena ao bem coletivo. Veja, no Espiritismo, Divaldo Franco,
Chico Xavier, fizeram esse caminho, né? Agora, Allan Kardec foi casado e, ao mesmo tempo, ele desempenhou tarefas relevantes para a humanidade. Então, o que determina se alguém deverá se casar ou não são compromissos kármicos que necessitam ser resolvidos e a natureza da missão a desempenhar durante essa encarnação. Então, acho que isso é muito importante, né? De qualquer forma, casados, celibatários de alma, né? Não por fuga, isso é importante para o nosso desenvolvimento, né? A castidade expressa a pureza do espírito na sua mais elevada expressão. Então, ser casto é cultivar pensamentos puros, sentimentos elevados e haver adquirido controle e domínio sobre os impulsos primitivos que todos nós carregamos como herança da animalidade que ainda nos caracteriza. Então, nós precisamos buscar o autoconhecimento, enfrentarmos a nossa sombra, né, os nossos vícios, buscando a ampliação de nossas virtudes. E a doutrina espírita ilumina a nossa consciência a caminho da plenitude da alma. A busca da plenitude constitui uma meta essencial da consciência lúcida, que descobriu os valores reais da vida e superou os equívocos do ego no processo da evolução espiritual. Conquistar da consciência que propicia amadurecimento, o ser alcança o estado de plenitude espiritual, não obstante se encontre no invólucro carnal. Isso está nos momentos de consciência, né, da Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Então, acho que isso é muito importante, esse é o nosso caminho, né? Você acender essa energia, você buscar esse estado de plenitude, minimizando os equívocos, né, os nossos impulsos primitivos do ego, né? E aí, cada vez mais, né, a Maria amadurecendo até realmente conseguir uma plenitude maior. Então, o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no livro 4, capítulo 2, em Penas e Gozos Futuros, tem a pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Olha que bonito, gente. O que é essa felicidade? Essa plenitude. É quando essa energia acendeu, ela está toda focada no amor de doação, né? Que foi Jesus que também viveu isso aqui na sua plenitude. E tem uma poesia que eu quero ler no final agora, para a gente poder conversar, porque esse é um assunto que eu acho que é bacana a gente fazer trocas, que está no livro Senda para Deus, Espíritos Diversos, do Chico Xavier, que diz assim: erótica. Gente, erotismo é a manifestação da sexualidade, como um todo, lembram? É uma energia ampla. A erótica está na alma, assim como a sede e a fome. Tem o nome de amor em cada criatura. No intuito de educá-la, temos nós muitas vidas. O povo que a distorce sofre grandes problemas. Nos santos e nos anjos, ela está sublimada. Se alguém erra no amor, compadece-te e ampara. Não é linda essa poesia, gente? Bom, eu vou agora minimizar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Acho que esse é um assunto muito importante. Alguém quer falar alguma coisa? Marília. Tá me ouvindo, Marília? Tá muito baixo. Fala um pouquinho. Não dá para te ouvir, Adriano. Tem questões no chat, ô Marília. É exatamente isso que eu ia falar. Posso falar aqui do chat? Marília, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ó, a Adriana Simões, ela tá perguntando o seguinte: o que fazer quando uma pessoa se fixa em uma das fases e o que gera esse desequilíbrio? O adulto que chupa o dedo está na fase oral?
Bem bacana a sua pergunta. O que faz a pessoa fixar? Por exemplo, em qualquer fase, na fase oral, importante essa pergunta, eu não tinha falado sobre isso. Na fase oral, que é de 0 a 2 anos, toda essa energia, essa libido, né, ela está focada na oralidade. Então, é muito importante ela ser suprida, mas se, por exemplo, a mãe continua dando mamar, tem pessoas que continuam o peito até 4, 5 anos, a criança, ela tem que desmamar, porque ela vai conhecendo, a partir de 6 meses, ela não começa a conhecer outros alimentos. Quando tudo se dá de uma maneira natural, vocês que já tiveram filhos, eu tive 2, naturalmente a criança vai desinvestindo só do leite, antes de 1 ano. E aí ela vai desmamando e pode ficar com a mamadeira, que é um bico substituto, já com uma fase de transição, até ela não precisar mais de bico. Depois dos 2 anos, 2 anos e meio, a criança já vai entrar na fase anal. O que fixa uma pessoa em uma fase, ela ser ou excessivamente suprida, então essas crianças que ficam mamando por tempo indevido, tem pessoas com 5 anos que estão mamando na mãe, né, ou mamando mamadeira. Uma vez eu trabalhei uma pessoa, um rapazinho, ele tinha 11 anos, ele ainda mamava mamadeira, roinha as unhas, e ele saía à noite. Então, ele estava num conflito imenso, porque ele estava com um pé lá na frente e um pé na primeira fase da vida. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Então, assim, satisfazer a fase oral com equilíbrio, para a pessoa poder adentrar outra fase. Então, uma pessoa que chupa o dedo, uma pessoa que bebe demais, você sabe que muitos dos vícios, o alcoolismo, as pessoas chegam a falar assim, hoje eu vou mamar todas, já ouviram esse termo? No sentido, eles falam assim, porque é a fase oral, a pessoa tem, os vícios, eles têm muito a ver com a oralidade, né? Ou por falta excessiva, ou por excesso. A falta também. Então, bebês que não foram supridos por suas mães a nível do afeto, que a relação foi muito ruim na amamentação, eles podem ficar fixados porque eles não tiveram. Então, a gente fixa por falta ou por excesso. Deu para entender isso? A resposta que eu dei? Oi, Marília. Estou te ouvindo agora. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Bom, nós temos bastante tempo nessa colocação que você fez aí, esse excesso, essa falta na educação pode influenciar, mas tem sempre vamos colocar assim, uma imperfeição ainda do espírito, uma deficiência, que aí esse excesso, essa falta que pode, então, juntar com a deficiência e isso causar o desequilíbrio, né? Isso é importante também. Claro, a gente já nasce com predisposições. Quem tem bebê já sabe disso. Tem bebês que eles são excessivamente vorazes, né? Eles são glutões, eles já têm alguma coisa com a oralidade muito forte, né? Então, a gente tem que ir devagarzinho, cada um nasce de um jeito, né? Tem bebês, gente, tem estudos, isso já entra na área até de uma disfunção mais séria, tem bebês com 1 aninho que já se masturbam. Então, seria numa fase que a criança, é só a partir dos 3 anos que ela vai descobrir o corpinho. Mas se já encarna um espírito que tem aí registros muito fortes em relação às questões do sexo em si, isso pode já aparecer de uma forma mais intensa desde o início da vida. Então, assim, vem as predisposições e cabe a nós, pais, né, educar os filhos. Então, um bebê glutão, você não vai ficar lá dando leite, que ele vai desenvolver até esse excesso, que pode gerar depois uma obesidade, um excesso do investimento do oral, né? Então, tudo que é excessivo deixa de ser bom. Então, você tem que ir tentando canalizar. Tem crianças, e isso também é normal, existem pessoas, inclusive, que são assexuais, que elas não têm a questão do impulso, da libido, não fica focada na questão sexual. Elas têm um outro tipo de investimento de energia, o que não é patologia também. Então, assim, tudo vai do equilíbrio.
Então, cada um aí com seus filhos, tem que olhar para o filho e falar, como é meu filho, né? Como está meu filho? Né? Como ele está em relação às questões da alimentação, como ele está nesse despertar da sexualidade, como ele está na questão do aprendizado, ele tem desejo, porque vocês sabem, esse desejo pelo conhecimento também te estimula com esse trabalho gradativo, trazendo o equilíbrio para a criança em desenvolvimento, né? Para que cada um possa, cada vez mais, conseguir ter prazer em tudo que faz, né? Porque é muito bom comer, é muito bom estudar, não é? É boa a questão do sexo, enquanto ela tem, as pessoas têm idade para isso. O que também pode dificultar? Tem pessoas já com uma idade muito avançada que não conseguem, tanto que a mulher entra na menopausa, vai diminuindo a questão do desejo em relação ao próprio sexo. O homem entra na andropausa, mas o homem tem menos esse tipo vamos pensar assim, de diminuição de libido, alguns, né? Então, às vezes, eles ficam insistindo, tomando remédios para ficar fixados na questão genital, o que isso é péssimo, né? Porque se não está mais tendo um corpo que dê para viver essa vida sexual, usa a energia para outros fins, porque a vida, o prazer é muito amplo. O maior prazer é o prazer da fase cordial, né? Que é como se ele condensasse tudo, né? Ele traz uma amplitude que é o nosso caminho para o nosso desenvolvimento maior. Tá claro? Sim. Ó, Adriana Simões fez uma outra pergunta aqui. O que fazer para superar esses impulsos que podem gerar a patologia, né, através da análise? Qual impulsos sexuais? Dá a entender aqui que sim, né? Por exemplo, se uma pessoa ela tem a questão o investimento excessivo, né, que leva a pessoa a ter uma vivência mais promíscua, ela tem que realmente buscar um trabalho. Primeiro, ela tem que buscar se espiritualizar e não para proibir. Lembra lá do Emmanuel, né? Não adianta proibir. Quanto mais você proíbe, mais vaza. É igual se quiser apertar, sabe? Você fica apertando, tá, tem muita coisa ruim aqui, eu fico escondendo de mim mesma. Quanto mais fizer isso, mais vai vazar. Então, nós temos que educar, aprender. Agora, tem pessoas que elas têm, assim, uma mente mais perversa. Tem pessoas de verdade que aí são mais os sociopatas, são pessoas com outro nível de funcionamento. Eu me lembro que tem uma frase, quase uma poesia do Winnicott que fala assim, que a criança, ela busca o limite para se organizar. No começo, ela tenta buscar uma internalização das regras e dos limites através dos pais. Mas se os pais não dão, ela vai buscar nos avós. Mas se não consegue com os avós, nos amigos, ou na escola, e se quando vai chegar na vida adulta ela não conseguiu encontrar esse limite, ele vai encontrar esse limite na forma de 4 paredes de uma cela de prisão. Olha que forte isso, né? Tem algumas pessoas, alguns espíritos com situações muito sérias a nível de patologias, que eles não vão conseguir, em resposta à colega, conseguir ter esse limite. Então, tem pessoas que precisam ter o limite externo, né? Vejam, nas 4, numa cela de prisão. Então, não tem pessoas que elas voltam ao convívio da sociedade, elas voltam a atuar. Então, são espíritos que realmente precisam de muita prece, de muito trabalho, mas que é muito difícil nessa existência, talvez, trabalhar isso, né? Precisa de um outro tipo de contenção. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu fiz aquele comentário em relação às tendências, né, da alma, que é importante isso para nós pais, né? Acho que mais para os pais, principalmente esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, porque às vezes os pais querem educar os filhos do mesmo jeito,
E com um dá certo, com o outro não dá. E às vezes fica essa culpa dos pais por às vezes não ter dado certo com uns, mas às vezes fez tudo que estava ao alcance, né? Então é importante também a gente ter essa visão que a doutrina nos trouxe, de que cada um traz as suas tendências e cada um exige uma educação diferente, né? Cada um tem uma forma, né? Cada um já traz aí as suas tendências. Não tem isso. Eu eduquei igual. Não dá para educar igual. Dá para educar igual no sentido dos valores, né? Dos valores morais, da questão da espiritualidade. Esse ensinamento, ele tem que ser igual. Agora, na atuação, o que cada um precisa, tem filhos que você tem que falar, vai sair com seus amiguinhos, a criança só quer ficar dentro de casa. Tem filho que você tem que segurar, porque senão ele quer viver na rua, não é assim? Então, cada um é um. Acho que isso é muito importante, essa individualidade ser respeitada, né? Não dá para colocar todo mundo na mesma forma. Eu já falei isso em algumas palestras, senão a gente deforma o outro. A gente tem que ver qual que é a forma, o que eu posso fazer para devagarzinho ir ajudando a melhorar isso, né? Os recursos. É um trabalho, assim, muito delicado, né? Muito amplo, muito preciso. Cada um é um. E nós, espíritas, sabemos disso, né? Ninguém quer aparecer assim, todo mundo, não consigo ver ninguém. Pra gente. Você está pedindo para o pessoal mostrar o rosto, né? Pra gente conversar. Beijo, parabéns. A Isabela está perguntando aqui, gostaria de parabenizar a capacidade de clareza em explicações tão profundas, linguagem simples. Obrigada, Isabela. Tá agradecendo. Eu não sei se você tem alguma coisa preparada, Marília, mas se não tiver, não tem problema. Na questão da sexualidade, a questão da homossexualidade, né? Você tem alguma coisa para uma visão espírita em relação a isso? Que a gente vive, né? Nós vivemos bastante coisas em relação a esse tema. Você tem alguma coisa falando, né, da sexualidade? Tem, isso é importante também. A sexualidade, ela tem várias formas de expressão. Olha, gente, o Chico Xavier, já no Pinga Fogo, vocês assistiram o Pinga Fogo do Chico Xavier, lá atrás, onde ele falava da sexualidade, ele dizia assim, eu não vou lembrar as palavras dele no total, né, que não importa se a pessoa é hétero, é homo, é bi, não importa o uso que a pessoa faz dessa energia, mais ou menos isso, se vocês tiverem curiosidade, busca esse Pinga Fogo do Chico. Não importa a roupagem, né? Tem pessoas que elas vão ter nessa vida, elas são heterossexuais. O homossexual, ou bissexual, ou transexual, nós temos que entender que cada um tem uma roupagem que ele consegue lidar nessa existência. Então, não é patológico uma pessoa ser homossexual, não é? É uma identidade. Quando eu me formei em psicologia, em 1983, há muito tempo, a gente estudava que não era nem falava homossexualidade, a gente falava homossexualismo, porque era considerado doença. E não que pudesse ser revertido, como os evangélicos fazem ainda hoje, né? Mas porque era como se fosse uma forma de fugir a maiores problemas emocionais. Depois, a própria psicologia tirou isso. Hoje não se usa mais o termo homossexualismo, é homossexualidade, né? É um emprego da sexualidade na identidade homossexual. Então, nós precisamos, a cada dia, tirar os nossos preconceitos, não é? A roupagem, lembra da forma? A forma, cada um vai usar a que te cabe, né? Se é homo, se é hétero, se é bi, não importa. O que importa é o uso que a pessoa faz dessa energia, da nossa energia vital, da nossa energia sexual durante a existência. Tá claro, Adriano?
A gente pode ser promíscuo mesmo sendo hétero. Sim. Né? Você pode ser promíscuo sendo um celibatário. Lembra lá do celibatário? Sim. O celibatário pode ter uma mente tão aprisionada. Ele pode ser totalmente aprisionado numa coisa promíscua. Venha a atuar. Mas normalmente é difícil, normalmente sempre escapa quando é a pessoa assim, né? Então, o que importa é a alma, né? O espírito não tem sexo. Sim. Ó, o Sérgio está perguntando aqui, Marília, qual a hora de proibir os excessos? Olha, os excessos têm que ser contidos. Vamos pensar assim. Fala um pouquinho dos excessos. Por exemplo, se for sair demais de casa, assim, tudo que é demais ou que é de menos está tendo uma função que talvez não seja boa. Por exemplo, tem um casal, a mulher trabalha até a noite, o homem trabalha e depois vai no bar. Então, assim, um excesso de trabalho, um excesso de saída social, às vezes a pessoa não está conseguindo ficar junto com o outro numa intimidade, ou consigo mesma. Então, tudo que é excessivo, comer demais, beber demais, estudar demais, porque, sabem, a criança tem que viver várias coisas, lembra das fases? Tem que experimentar tudo, né? Se uma pessoa, a criança só quer ficar só estudando em casa com o livrinho na mão e não vai nunca brincar com os amiguinhos, isso é um excesso que tem que ser trabalhado, né? Tem que ser educado, transformado para a pessoa conseguir. Ele perguntou sobre masturbação também. A masturbação é natural, né? Estudar demais também não é bom. Tudo que é demais. A masturbação, aí ela vai depender também, como eu falei, tem pessoas que nascem já com impulso para a questão do sexo, mas crianças, normalmente, é normal, com 3 anos aproximadamente, a criança descobrir o corpinho e se masturbar. Então a gente fala assim, ó, é gostoso isso aí, mas você vai lá no seu quarto e você fica lá, porque isso é para fazer sozinho. A criança às vezes pega uma bola, fica pulando em cima, coisas assim. Quem tem filho sabe que a criança faz isso. Eu não vou reprimir, mas não vou deixar o filho pequenininho ficar se masturbando na minha frente, concorda? Então, assim, a gente tem que canalizar o impulso. Na adolescência, o jovem se masturba mais. E dependendo também da forma como essa energia flui dentro dele. Então, a gente tem que ir vendo o que está sendo excessivo no sentido nocivo, né? Para ir trabalhando, para ir canalizando, para trazendo outras possibilidades, apresentando outras formas na utilização desse impulso. Seria isso que o colega perguntou aqui. É isso, Sérgio? Tudo bem? Bom, enquanto o Sérgio não responde, se alguém tiver mais alguma pergunta, o Sérgio está agradecendo. Nós temos 10 minutos. Se não tivermos mais perguntas, a gente pode encerrar, né? Sim. Esse assunto é muito amplo, né, Adriano? Eu penso que a gente podia ficar conversando o dia inteiro, mas acho que o que fica de mensagem é isso, é canalizar os nossos impulsos, acendendo a espiritualidade sempre, né, para não ficar fixado na coisa mais primitiva, buscando aí cada um se conhecer, buscar ver como que isso flui dentro de cada um, para trabalhar, né, no sentido da gente poder minimizar os nossos vícios e ampliar nossas virtudes. Acho que é essa a mensagem mais importante, né?